Boa tarde a todos. O assunto desse seminário são as glândulas sudoríparas. Os integrantes do grupo são Ana Clara Gontijo, Gabriel da Silva Costa, Gabriela Moreira, Henrique Faria, Isabela Almeida, Isabela Penido e eu, Raira Rios. Antes de iniciar o estudo sobre as glândulas sudoríparas, vamos relembrar as classificações das glândulas exócrinas. Elas podem ser classificadas em ducto simples, quando não é ramificado, e ducto composto, quando é ramificado. Quanto aos adenômeros, eles podem ser arredondados ou acinosos, alongados ou tubulosos, e os que começam a se alongar e depois arredondam, que são os tubuloacinosos, como podemos ver nessa imagem. Quanto ao mecanismo de liberação da secreção, as glândulas exócrinas podem ser classificadas em merócrinas, apócrinas e holócrinas. Nas glândulas merócrinas, as vesículas de secreção se fundem uma por uma no ápice da membrana na exocitose. A célula não perde nada de si e apenas a substância é liberada. Como exemplo, temos a maioria das glândulas. Já nas glândulas apócrinas, as vesículas se fundem entre si e com as membranas laterais e apicais. A parte superior da célula é perdida, a célula diminui seu tamanho e cresce novamente. Ela recebe um estímulo nervoso para exocitar e, como exemplo, temos as glândulas mamárias, sudorípara axilar e perigenital. As glândulas holócrinas, que são as sebáceas, não são polarizadas. O núcleo é central e as vesículas de secreção ocupam todo o citosol. Há fusão com as membranas e a célula explode, precisando ser substituída. As glândulas sudoríparas são divididas em duas porções, uma porção secretora e uma porção condutora. A porção secretora é a estrutura enovelada que encontra-se na derme e mede aproximadamente 0,4 milímetros de diâmetro. São células piramidais divididas em células claras e escuras. Essa porção possui também as células mioepiteliais, localizadas entre as células piramidais e a membrana basal. São células epiteliais modificadas com características contráteis que ajudam a expulsar o produto de secreção. As células claras ficam entre as células escuras e as células mioepiteliais. Não contêm grânulos de secreção, são pobres em retículo endoplasmático rugoso, mas contêm muitas mitocôndrias. Entre elas, existem delgados espaços intercelulares, os canalículos, e as células claras apresentam muitas dobras da membrana plasmática, uma característica das células que participam do transporte transepitelial de fluidos e sais. Essas características estruturais sugerem que a função das células claras seja produzir a parte aquosa do suor. As células escuras são adjacentes ao lúmen, estão apoiadas sobre as células claras e secretam glicoproteínas. Os ápices das células escuras apresentam muitas glândulas de secreção contendo glicoproteínas, e o citoplasma é rico em retículo endoplasmático rugoso. Já as células mioepiteliais, por outro lado, são encontradas entre a lâmina basal e as células claras. A porção condutora representa um canal que transporta o suor para o exterior do corpo. O ducto da glândula abre-se na superfície da pele e segue um curso em hélice ao atravessar a epiderme. O ducto não se ramifica e tem o menor diâmetro do que a porção secretora. Apresenta-se constituído por epitélio cúbico estratificado, que repousa sobre a membrana basal. As células da camada mais profunda do revestimento dos ductos em contato com a membrana basal apresentam invaginações da membrana plasmática e citoplasma rico em mitocôndrias, que são aspectos característicos de células que transportam íons e água. Os ductos excretores absorvem sódio, que é devolvido ao sangue, evitando a perda excessiva desse íon. Isso ocorre devido à influência da aldosterona, hormônio que auxilia na retenção de sódio, agindo no equilíbrio dos líquidos. O suor secretado por essas glândulas é uma solução extremamente diluída que contém pouquíssima proteína, além de sódio, potássio, cloreto, ureia, amônia e ácido úrico. O fluido encontrado no lúmen das glândulas sudoríparas é, principalmente, um ultrafinado do plasma sanguíneo, derivado dos abundantes capilares localizados em volta das porções secretoras.
Ao atingir a superfície da pele, o suor se evapora, fazendo com que a temperatura corporal diminua, sendo, portanto, uma de suas funções. Além disso, a presença de catabólitos no suor mostra que as glândulas sudoríparas participam da excreção de substâncias inúteis para o organismo. Existem dois tipos de glândulas sudoríparas: as glândulas sudoríparas écrinas ou merócrinas e as glândulas sudoríparas apócrinas. As glândulas sudoríparas merócrinas são glândulas tubulosas, enoveladas, simples. Essas glândulas são inervadas por fibras nervosas colinérgicas e estão amplamente distribuídas pelo corpo, excetuando-se de certas regiões, como a glande, lábios, clítoris e os mamilos. A porção excretora da glândula sudorípara merócrina é revestida por uma bicamada de células cúbicas que reabsorvem parcialmente o cloreto de sódio e a água sob a influência da aldosterona. Já as glândulas sudoríparas apócrinas são enoveladas e existem nas axilas, nas regiões perianal e pubiana e na areola mamária. São glândulas de maior tamanho, de 3 a 5 milímetros, com partes secretoras muito dilatadas. A porção secretora está localizada na derme e na hipoderme. O ducto excretor se abre no folículo piloso, ao invés de se abrir na epiderme, como acontece com as glândulas sudoríparas merócrinas. As glândulas sudoríparas apócrinas tornam-se funcionais após a puberdade e são inervadas por fibras nervosas adrenérgicas. Dois exemplos especiais de glândulas apócrinas são as glândulas ceruminosas, no meato auditivo externo, e as glândulas de Moll, na margem das pálpebras. As glândulas ceruminosas produzem o cerume, uma secreção lipídica pigmentada. O ducto excretor se abre, juntamente com os dutos das glândulas sebáceas, nos folículos pilosos do meato auditivo externo. O ducto excretor das glândulas de Moll se abre na superfície livre da epiderme das pálpebras ou dos cílios. A secreção liberada, o suor, é ligeiramente viscosa e sem cheiro, mas adquire um odor desagradável e característico pela ação das bactérias na pele. Na mulher, as glândulas apócrinas axilares passam por alterações durante o ciclo menstrual. Agora eu vou falar um pouco sobre duas doenças relacionadas com as glândulas sudoríparas. Uma delas é a fibrose cística, que também é conhecida como doença do beijo salgado. A fibrose cística é uma doença genética crônica que afeta principalmente os pulmões, pâncreas e o sistema digestivo. Essa doença atinge cerca de 70 mil pessoas em todo o mundo e é a doença genética grave e mais comum da infância. Um gene defeituoso e, consequentemente, a proteína produzida por ele fazem com que o corpo produza um muco que é por volta de 30 a 60 vezes mais espesso que o usual. Esse defeito é um distúrbio genético do transporte epitelial de cloro pela proteína canal CFTR, regulador transmembrana de condução da fibrose cística. As glândulas exócrinas e o epitélio que reveste os tratos respiratório, gastrointestinal e reprodutor são os principais afetados pela mutação do CFTR. É importante lembrar que os dutos excretores das glândulas sudoríparas são revestidos por células epiteliais que contêm o CFTR envolvido no transporte de cloro. Esse canal se abre quando um agonista, como a acetilcolina, induz um aumento de monofosfato cíclico de adenosina, o AMP cíclico, seguido da ativação da proteína quinase. A produção de um defeito no CFTR nos ductos das glândulas sudoríparas leva a uma diminuição da reabsorção de cloreto de sódio a partir do lúmen, resultando no aumento das concentrações de cloreto no suor. Esta é a base para um suor com alto conteúdo de sal, diagnóstico clínico da fibrose cística. Já no epitélio respiratório, um defeito no CFTR resulta na redução ou perda de secreção de cloreto para as vias aéreas, reabsorção ativa de sódio e água e, consequentemente, uma diminuição no conteúdo de água da camada protetora de muco. O muco desidratado causa uma ação mucociliar defeituosa e predispõe a infecções pulmonares recorrentes. O espessamento do muco leva ao acúmulo de bactérias e germes nas vias respiratórias,
podendo causar inchaço, inflamações e infecções, como pneumonia e bronquite. Esse muco mais espesso pode também bloquear o trato digestório e o pâncreas, impedindo que enzimas digestivas cheguem ao intestino. Essas enzimas são importantes para o desenvolvimento e saúde do ser humano, uma vez que são essenciais para a digestão e o aproveitamento dos nutrientes vindos dos alimentos. Pessoas com fibrose cística frequentemente precisam repor essas enzimas através de medicamentos tomados juntos às refeições, como uma forma de auxiliar na digestão e na nutrição. A fibrose cística pode ser identificada no teste do pezinho, através de exames genéticos e também através do teste do suor. Os principais sintomas apresentados por pessoas portadoras de fibrose cística são pele e suor de sabor salgado, tosse persistente, muitas vezes acompanhada de catarro, infecções pulmonares frequentes, como pneumonia e bronquite, chiados no peito ou falta de fôlego, baixo crescimento ou pouco ganho de peso, apesar de bom apetite, diarreia, surgimento de pólipos nasais e baquetamento digital, que é um alongamento e arredondamento na ponta dos dedos. Todo tratamento deverá ter acompanhamento médico e especializado e varia de acordo com a gravidade da doença e com a forma como ela se manifesta. Porém, a maioria dos tratamentos é projetada para tratar os problemas digestivos e para promover a limpeza dos pulmões. Esses tratamentos são compostos por injeção de enzimas digestivas para a alimentação, suporte nutricional, medicamentos broncodilatadores, antibióticos e anti-inflamatórios, fisioterapia respiratória, atividade física e acompanhamento multidisciplinar frequente. Antes de começar a falar da hiperidrose em si, é válido lembrar que a produção de suor é regulada pelo sistema nervoso autônomo simpático e tem relação direta com o controle da temperatura do organismo. A hiperidrose pode ser caracterizada como uma sudorese excessiva causada pela hiperatividade das glândulas sudoríparas. Ela tem características genéticas e está diretamente relacionada com estresse e instabilidade emocional. Ela pode manifestar-se nas mãos, pés, axilas, rosto, sob as mamas, na região inguinal e no couro cabeludo, uma vez que essas partes do corpo contêm o maior número de glândulas. A hiperidrose pode ser primária, também chamada de essencial, ou secundária, quando aparece em decorrência de outras doenças, como hipertireoidismo, diabetes, obesidade e alterações hormonais. Seu tratamento costuma ser clínico ou cirúrgico. Nos casos mais leves, podem ser indicados medicamentos por via oral e de uso tópico. A aplicação de toxina botulínica, o Botox, também ajuda a controlar a sudorese excessiva. Quadros mais graves, porém, podem exigir intervenção cirúrgica para a retirada das glândulas sudoríparas das axilas ou de gânglios da cadeia simpática por via videoendoscópica, processo chamado simpatectomia. Aqui estão as nossas referências utilizadas para o nosso estudo e espero que todos tenham gostado. Obrigado pela atenção.